Olá, meus amados. Isso é o Ministério Vivendo pela Palavra, um ministério que está designado para ajudar-nos a viver de acordo com a fundação certa da Bíblia. Meu nome é Joel Whittington, eu sou um pastor e missionário baptista e também estou chamado para ensinar a Bíblia por Deus. Então, hoje vamos começar o curso que está chamado Transformação pela Bíblia. O fundamento de todo ministério cristão é a Bíblia. Então, a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de 66 documentos ou livros que foram divididos em duas partes e todos foram inspirados por Deus. A primeira parte, o Antigo Testamento, tem 39 livros e a segunda parte, o Novo Testamento, tem 27. Profetas, sacerdotes, reis e líderes da nação de Israel escreveram os livros do Antigo Testamento em hebraico, com 2 livros em aramaico. Os apóstolos e seus associados escreveram livros do Novo Testamento em grego. Há uma diversidade de gêneros de literatura e estilos de escrita na Bíblia, como a lei, narrativas, poesias, profecias, evangelhos, epístolas e literatura apocalíptica. Por que Deus nos deu a Bíblia? Transformação. Deus nos deu tua palavra, a Bíblia, para transformar nossas vidas. Isso é o propósito da Bíblia, para mudar nossas vidas, para melhorar nossas vidas. Portanto, se estamos lendo, estudando a Bíblia, mas não há mudança em nossas vidas, então algo está errado. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia e ainda nós não temos mudanças, existem 3 possibilidades para isso. Uma possibilidade, não estamos estudando a Bíblia. Nós não estamos usando a Bíblia não pode transformar nossas vidas. Outra possibilidade, estamos estudando a Bíblia por qualquer outro motivo do que transformação em nossas vidas. Eu quero melhorar o meu conhecimento. Ou as narrativas da Bíblia são interessantes. Mas outros motivos do que transformação estão errados. Terceira possibilidade, nós não estamos estudando a Bíblia corretamente. O objetivo deste curso é aprender a usar a Bíblia de uma maneira que leve à transformação em nossas vidas. O nosso versículo-chave por este curso é 2 Timóteo 2, versículo 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Então, este versículo está dizendo que precisamos nos tornar um bom obreiro para Deus. E para isso, precisamos aprender como manejar corretamente a palavra de Deus. Então, isso é o propósito deste curso. Na verdade, vamos aprender 4 coisas durante este curso sobre a Bíblia que levarão pela transformação de nossas vidas. A primeira coisa, podemos estudar isso por várias semanas. Precisamos ter confiança na Bíblia. Segunda coisa, precisamos ser disciplinados em nosso uso da Bíblia. Terceira, precisamos aprender a estudar a Bíblia. E quarto,
precisamos aprender a ensinar a Bíblia. Estas 4 coisas são essenciais para usar a Bíblia corretamente, e isso vai levar-nos para a transformação em nossas vidas. Então, hoje vamos falar sobre confiança na Bíblia. Não só esta semana, mas também por várias semanas no futuro. Vamos conversar sobre este assunto, confiança na Bíblia. Se não confiarmos na Bíblia, nós não usaremos e nossa vida não será transformadas. Então, para ter mais confiança na Bíblia, precisamos aprender 3 coisas. Primeiro, precisamos aprender sobre a origem da Bíblia. Origem da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? A Bíblia foi escrita por Deus, homens ou ambos. Como a Bíblia foi escrita? Como sabemos que a Bíblia que temos hoje é a mesma que foi originalmente escrita? Então, 2 verdades para determinar a origem da Bíblia, que é importante para lembrar. Primeiro, a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso é a doutrina da inspiração da Bíblia. Esta doutrina é importante para explicar e responder para estas perguntas. Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem escreveu a Bíblia? Deus ou homens? Então, a doutrina de inspiração responde a essas perguntas. Então, precisamos entender 3 coisas sobre esta doutrina de inspiração da Bíblia. Primeiro, o fato da inspiração. Segundo, o significado da inspiração. E terceiro, a extensão da inspiração. Vamos falar sobre o fato da inspiração. Então, segundo Pedro, capítulo 1, versículos 20 até 21, explica sobre inspiração e diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Paulo diz também em 2 Timóteo 3:16 sobre este assunto: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução da justiça. Então, quem escreveu a Bíblia, Deus ou homem? De acordo com estes versículos, os homens piedosos escreveram a Bíblia, mas a verdadeira autor é o Espírito Santo, que inspirou os profetas e apóstolos a escrever tua palavra. Em outras palavras, ambos, Deus e homens, escreveram a Bíblia. Na verdade, o autor realmente é Deus, que ainda usou as personalidades destes homens piedosos para escrever a tua palavra. As Escrituras vieram de Deus, e isso significa que a pessoa de Deus e a palavra de Deus estão tão conectadas em tudo, que o que é verdadeiro sobre o caráter de Deus, também é verdadeiro sobre a natureza da palavra de Deus. Deus é verdadeiro e confiável. Portanto, assim, a tua palavra é a mesma. O que a pessoa pensa sobre a palavra de Deus reflete o que uma pessoa pensa sobre Deus. Então, a segunda coisa que precisamos lembrar sobre esta doutrina de inspiração, o significado da inspiração. O que significa essa palavra, inspiração? Queremos dizer que a Bíblia foi escrita por homens
que foram meramente inspirados pela grandeza de Deus. Não, a inspiração é mais do que isso. Queremos dizer que a Bíblia foi soprada por Deus. A Bíblia foi soprada por Deus. É parecido com a criação de Adão. Em Gênesis 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pão da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, da mesma forma que Deus criou Adão e deu-lhes vida através de sua respiração, o Espírito Santo soprou sua palavra em autores humanos que foram escolhidos para escrever sua palavra. Um exemplo disso pode ser encontrado neste versículo, Atos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então, este versículo é baseado, se refere para o versículo em Salmos, que basicamente uma profecia sobre Judas e a sua traição de Jesus. Então, Davi ele escreveu este salmo, mas é claro que ele falou sobre esta profecia, mas realmente o Espírito Santo vai influenciar, ele influenciou Davi para fazer esta profecia. Isso é um bom exemplo da inspiração de Escritura. Ambos, Davi e o Espírito Santo, foram envolvidos neste processo para a criação da palavra de Deus. Então, nós já falamos sobre o fato de inspiração e também o significado da inspiração. Agora, a extensão da inspiração. Vamos ler de novo, segundo Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Vamos parar nesta parte. Palavra-chave: toda a escritura é inspirada por Deus. Observe essa palavra, todo. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. Todo o livro da Bíblia, todo o capítulo, todo o versículo, toda a palavra, todos são totalmente inspirados. Mateus 5, versículo 18, afirma isso. Digo-lhes a verdade. Enquanto existiram céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou a menor traço, até que tudo se cumpra. Até as menores letras e partes da letra de todas as palavras nas Escrituras, todos são próprias palavras de Deus. A segunda verdade sobre a origem da Bíblia, primeiro foi a doutrina de inspiração, que o Espírito Santo guiou os homens piedosos para escrever a palavra. Isso é a segunda verdade. A Bíblia foi preservada por Deus. Essa doutrina da preservação da Bíblia. Como sabemos que a Bíblia que temos hoje é a mesma que foi originalmente escrita. Doutrinas de preservação da Bíblia responde a essa pergunta. Então, para entender essa ideia, a preservação da Bíblia, vamos lembrar 4 verdades. Primeiro, a promessa de Deus de preservação. A canonicidade da Bíblia, transmissão da Bíblia e a evidência para a Bíblia.
Primeira coisa, a promessa da preservação da Bíblia por Deus. Isso é a vontade de Deus que tua palavra seja preservada para sempre. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 até 25, diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que isso foi anunciada. Jesus concordou com isso em Mateus 24, versículo 35, que diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, temos promessas do próprio Deus que Ele vai preservar tua palavra para sempre. Ninguém será capaz de destruí-lo, alterá-lo ou distorcê-lo. Podemos confiar nossa Bíblia hoje é realmente uma questão da fé. Nós realmente acreditamos que Deus pode preservar tua palavra ou não? Segunda coisa para lembrar sobre esta doutrina, a preservação da Bíblia é a canonicidade da Bíblia. Canonicidade da Bíblia. Isso significa quais livros ou escritos pertencem à Bíblia. Porque nós temos 66 livros e não mais ou menos. Então, isso às vezes, a canonicidade da Bíblia se refere à questão de canone das Escrituras. A canone está falando sobre quais livros pertencem à Bíblia. Existem 5 princípios que foram usados para confirmar que uma escrita pertencia à Bíblia. Durante os séculos, ambos Israel e a igreja primitiva usaram estes princípios para determinar estes livros são as palavras de Deus e pertencem à canone da Bíblia. Primeiro princípio: o livro precisa ser autenticado como a palavra de Deus. Em outras palavras, este livro precisa dizer: isso é a palavra de Deus. Ou é óbvio do texto que este livro está reivindicado que é a palavra de Deus. Segundo, o livro tinha que ser escrito por uma profeta no Antigo Testamento, ou um apóstolo ou associado no Novo Testamento. Terceiro, o livro tinha que ser confirmado como escritura por escribas religiosos de Israel no Antigo Testamento e líderes da igreja primitiva no Novo Testamento. Em outras palavras, depois os livros foram escritos pelos profetas apóstolos. Mais tarde, outro grupo de pessoas de Deus, eles confirmaram que isso é a palavra de Deus. Outro princípio, número 4, o livro tinha que ser consistente e não contradizer livros anteriores que foram aceitos como parte de canone das Escrituras. Em outras palavras, livro não pode contradizer outro livro. Verdade não pode contradizer a verdade de outro livro. E, finalmente, o livro tinha que ser escrito pela certa data. O Antigo Testamento até o ano 435 a.C. e o Novo Testamento até o ano 95 depois de Cristo.
livros que foram escritos depois destas datas não podiam ser incluídos na cânone da Escritura. Então, somente os 60 livros em nossa Bíblia atual passaram nestes 5 testes. Algumas pessoas perguntaram: existem livros ausentes da Bíblia, livros a serem incluídos no futuro? A resposta clara é não. A revelação de Deus termina com Jesus. E Deus disse tudo o que ele precisa dizer em Jesus Cristo. E por isso, o último livro da Bíblia diz, em Apocalipse 22, versículos 18 até 19, diz assim: dá claro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. A Escritura foi completada como livro de Apocalipse, e aí de quem tentar acrescentar ou tirar algo dela, ou de outros livros da Bíblia. Então, livros de Deuteronômio e Provérbios também têm avisos sobre alguém que quer acrescentar ou tirar da palavra de Deus. Então, a canone das Escrituras é exatamente o que Deus quer que seja e vai permanecer assim para sempre. Terceira coisa que nós precisamos lembrar sobre esta doutrina da preservação da Bíblia, a transmissão da Bíblia. Transmissão da Bíblia. Transmissão da Bíblia se refere à maneira que a integridade da Bíblia foi preservada enquanto era traduzida pelas diferentes línguas ao longo dos séculos até a nossa era moderna. Ao longo dos séculos, dezenas de milhares de cópias das Escrituras e milhares de traduções foram feitas das Escrituras, e embora tenham ocorrido alguns pequenos erros nestes textos, mais de 99% do texto bíblico foi preservada, enquanto o resto, menos do que 1%, estes erros não são suficientes para alterar basicamente as verdades da Bíblia. Então, Deus não apenas levou os autores originais a escrever as escrituras originais, mas também levou vários escribas religiosos ao longo dos séculos a copiar, transmitir e traduzir cuidadosamente tua palavra em muitas línguas diferentes, para que todas as pessoas em todo o mundo tenham acesso à preciosa palavra de Deus. É importante para responder esta pergunta: de onde veio a Bíblia? Então, primeiro, havia uma revelação de Deus. Segundo, inspiração da Escritura, o Espírito Santo guiou os homens piedosos para escrever essa revelação de Deus. Terceiro, outros líderes religiosos, Deus chamou eles para colocar estas escrituras inspiradas na canone. Então, isso é chamado canonicidade da escritura. E, finalmente, a transmissão da escritura durante, ao longo dos séculos, estes vários líderes religiosos
com fidelidade, transmitiram essas escrituras até a nossa Bíblia de hoje. Então, a quarta coisa para lembrar sobre esta doutrina, preservação da Bíblia. A evidência da Bíblia. Evidência da Bíblia. Temos as cópias de manuscritos antigos e o testemunho dos líderes da igreja primitiva que confirmam que a Bíblia que temos hoje é a mesma que no passado. Então, qualquer comparação entre o nosso Antigo Testamento hoje, a tradução do texto masorético foi concluída por volta de o ano 1000 depois de Cristo. A tradução do Antigo Testamento dos dias de Jesus, as cópias de Septuaginta, que foi traduzida em grego, concluía mais ou menos o ano 132 a.C. E também outra cópia antiga sobrevivente por volta de o ano 50 a.C. E os manuscritos do Mar Morto, que foram escritos por volta de um ano 150 a.C., todos estes textos mostram que os três textos do Antigo Testamento estão em concordância até 99%. Eles são os mesmos. Também no Novo Testamento, todos os livros são verificados pelos líderes da igreja primitiva que conheciam os apóstolos. Então, existem cópias de todo o Novo Testamento de cerca de o ano 200 depois de Cristo. Então, tem alguns livros individuais antes disso. Então, como este tipo de evidência para a nossa Bíblia, podemos ter confiança que a Bíblia que temos hoje é a mesma que a Bíblia originalmente escrita e, portanto, a própria palavra de Deus. Então, importante, resultado dessa inspiração e preservação divina da Bíblia e que podemos ter confiança da Bíblia. Temos exatamente a Bíblia que Deus deseja que tenhamos. Nada está faltando. Nada está incluído que não deveria estar lá. A Bíblia é a própria palavra de Deus, não só contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus. Cada palavra. Deus nos fala através da tua palavra e onde a Bíblia fala, Deus fala. Então, hoje nós falamos sobre a origem da Bíblia, para ter mais confiança da Bíblia que realmente, através de doutrinas de inspiração e preservação da Bíblia, podemos ter confiança na palavra de Deus. Semana que vem, vamos tentar sobre as características da Bíblia. Até próximo, meus amados, Deus abençoe todos ricamente em Jesus Cristo.